Acho que para a gente disparar a discussão, o Facebook, o Meta, já está indicando que 83% dos consumidores enviam mensagens para empresas para perguntar sobre produtos e 75% deles fazem reserva ou fecham uma compra por meio do aplicativo. E é por isso que, segundo a Deloitte, estima-se que o mercado de conversational commerce cresça 20% nesse ano. É um estudo mundial e a gente não tem noção do impacto disso aqui no Brasil, que a gente sabe que o Brasil, junto com a Índia, é o carro-chefe de WhatsApp aqui no Brasil. Então, acho que é uma tendência muito grande, né? O conceito de conversational commerce é um conceito, né, onde as pessoas fazem transação através de mensagens em aplicativos de chat, como, por exemplo, WhatsApp, Facebook Messenger, que é muito forte nos Estados Unidos ainda, né, o próprio Telegram. Né? Isto pode ser, pessoal, ou por chatbot, ou por interação humana. Né? Então, vamos lembrar como é que foi na pandemia. Né? A gente teve milhares de vendedores que foram jogados para um WhatsApp, porque a loja ficou fechada, e eles foram forçados a vender online. Exato. Né? E aí esse é o gancho, né? A gente trouxe uma super dupla para falar conosco de um tema que é fascinante. A gente conversava ali do lado. Comércio nasceu ali, registro, uma coisa meio nerd, 1.500 anos antes de Cristo, com o que a gente tem aqui, 3.500 anos, e a única variável que não mudou até agora foi o vendedor. Então, a gente tem hoje elementos digitais para potencializar, para armar esse vendedor a prestar um serviço cada vez melhor. Então, a gente vai ter um painel fantástico aqui para falar sobre conversational commerce, como o WhatsApp, aliado ao CRM, transforma a conexão entre loja física e cliente. Então, em primeiro lugar, eu convido o Drebs Júnior, ou Drebs, como gosta de ser chamado. Pessoal, ele é sócio-diretor de marketing, vendas e gente e gestão da Lojas Labs, que é uma rede familiar já extremamente profissionalizada de varejo no Sul, com mais de 300 lojas físicas. Então, bem-vindo. E o próximo palestrante aqui, que vai participar do painel conosco, é graduado em administração pelo INSPER, com MBA em mercado de capitais. Né? Matheus Sepúlveda, diretor digital da Novo Mundo. Se quiser ficar em pé, pode. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Você que sabe. Vamos lá? Vamos lá então, né? Não combinamos antes? Lá. Então, vamos tocar a ficha. Bom, gente, primeiramente, prazerzão estar aqui falando com vocês. A gente que trabalha no mercado muito competitivo, que é o varejo, né? Então, cada troca de informação, qualquer coisa já é suficiente para a gente conseguir rentabilizar ainda mais. Né? Para quem trabalha no varejo sabe, né? Nós nada mais somos do que um intermediário entre a indústria e o cliente final. Né? Então, nós temos que agregar valor para a indústria e também agregar valor para o cliente final. Por que eu falo isso? Porque já acontece hoje da indústria tá indo direto do cliente final e muito cliente procurando direto a indústria. Então, precisa ter claro, todos que estão aqui, que trabalham nas suas empresas, precisam saber exatamente qual é a proposta de valor do seu varejo. Né? Por que, de fato, o cliente vai usar a tua loja para comprar? Ou por que, a indústria vai usar o teu varejo para vender? Então, no nosso caso, nós temos mais de 300 lojas espalhadas hoje pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São mais de 2.000 funcionários. Né? Isso, a indústria realmente vê muito valor, porque a gente consegue levar o produto deles em lugares, gente, que vocês nem imaginam. Né? Cidades que têm 10.000 habitantes, nós já estamos colocando uma loja Labs lá. É muito comum ter a praça, a igreja e uma loja Labs na cidade. E a gente, então, potencializa muito isso. E por que o cliente vê valor na Labs? Porque a gente dá crédito para ele. É uma realidade que muitas vezes a gente não se dá conta, e os limites do cartão de crédito são relativamente pequenos. Quando a gente dá crédito, ele consegue ter acesso a um produto, né, a algum ambiente que ele não poderia ter. Né? Então, realmente, são dois valores, dois diferenciais competitivos da nossa empresa que geram valor para o nosso varejo. Mas o terceiro, que é o que eu vou abordar mais aqui,
é esse relacionamento que a gente tem com o nosso cliente. A gente realmente é muito próximo ao nosso cliente. Primeiro porque a gente tem o dado, né? Já que a gente dá crédito para ele, a gente consegue trabalhar muito bem o dado, a gente estreita esse relacionamento. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui hoje, né? E uma das coisas que eu admiro muito, principalmente da galera toda que trabalha no e-commerce, que sabe muito bem, né, onde bota cada realzinho ali, né, que sabe o ROI de cada ação. Gente, nós trabalhamos no varejo, né, Matheus? É competitivo. Então, a gente precisa trazer essa lógica que o profissional de e-commerce tem para, cara, a gente cuidar muito bem no que a gente gasta no dia a dia, né? Então, enfim. E o que eu queria abordar aqui? Né? Esse novo momento, né? O que é o novo momento, gente? Não dá mais, não funciona mais aquela lógica normal de divulgar nos veículos tradicionais e ficar esperando o cliente na porta da loja. Não dá mais. Não adianta. O fluxo hoje, e nós temos contador de fluxo nas lojas, ele caiu drasticamente. As pessoas parecem que não querem mais sair de casa. Então eu digo que não é mais só o cliente que vem até a loja. A loja, gente, tem que ir até o cliente. E é um pouco disso que nós vamos falar sobre aqui hoje. Aproveitar e empoderar a ponta, e empoderar os nossos vendedores, né? E para isso, a gente só consegue ir atrás do cliente se a gente conhece muito bem esse cliente. A gente precisa conhecer e saber com quem que a gente está falando. E por isso, gente, há um tempo atrás, eu fui uma das pessoas que mais acreditei em investir no CRM da nossa empresa, e a gente realmente apostou, e a gente implementou o CRM na Labs, e foi realmente um divisor de águas para a gente. Quando a gente começou a implementar, começaram os desafios, porque daí a gente precisou conhecer bem o nosso cliente. E aí a gente fez um processo que nada mais é do que a jornada de compra do nosso cliente. Literalmente, a gente foi fazer exatamente o caminho que o cliente faz para vir até a loja. Foi bem isso mesmo. A gente pegou os principais executivos da empresa, a galera toda foi a campo, foi na casa da Dona Vera, que carinhosamente a gente chama ela, nossa querida Dona Vera, é o apelido da nossa cliente, da nossa persona. Né? E aí a gente perguntou para ela como é que ela faz para comprar, onde é que ela pesquisa, como é que ela vai até a loja. Ela vai de Uber, vai de táxi, vai de ônibus, e a gente pegou o ônibus junto com ela, foi até a loja, e aí, gente, meu Deus, o que a gente encontrou de atrito na jornada, vocês não têm noção. E eu aposto que se todos aqui fizerem essa jornada com os seus clientes, vocês vão identificar muitas oportunidades. Gerou um backlog gigantesco. E aí a gente viu que, cara, nós vamos precisar se reestruturar digitalmente. Antes a gente tinha um dever de casa e a gente precisaria se preparar para isso. Por isso nós implementamos o SAP, né? Também lá está no nosso back-office. Também implementamos um API Manager, né? Que nada mais é do que um barramento que hoje possibilita a gente se conectar com qualquer solução de mercado. Também se estruturamos quanto a isso. Só que aí vem um outro desafio. As pessoas. A gente literalmente digitalizar a galera que está lá no campo, os gerentes de loja. Eles precisavam dominar essas ferramentas e saberem, nem que seja fazer um post, impulsionar, né, num Facebook, num Instagram, eles precisavam dominar essas ferramentas. E aí a gente fez esse trabalho também dentro de casa. E aí nós contratamos uma ferramenta que se chama Otto. Convido todos vocês a conhecer. Nos ajudou imensamente nesse processo de digitalização e empoderamento lá da ponta. E para finalizar, nós também contratamos a OmniChat, que daí nos ajudou a orquestrar toda essa venda pelo WhatsApp. Então, gente, quando eu estou falando de venda digital, eu vou perguntar para vocês. Imaginem um cliente
que está lá no sofá da sua casa e ele é impactado por uma mídia no Facebook, ele clica naquele anúncio, cai no WhatsApp da loja, a loja atende ele, faz a venda, emite o cupom fiscal e entrega na casa dele. Essa venda foi física ou foi digital? Pouco importa se foi física ou foi digital, o que importa é que comprou na Labs e não comprou na concorrência. Então, assim, ó, isso que a gente precisou entender, que muitas vezes a nota fiscal não foi emitida pelo e-commerce. Ela foi emitida pela loja física. E está tudo certo, está valendo, nós estamos empoderando a ponta e está contando lá. Então, vou dar um exemplo de números para vocês, de como é que funcionou esse primeiro semestre aqui na Labs. Nós fizemos quase 80 mil publicações entre todas as lojas, que fez com que a gente impactasse quase 150 milhões de pessoas. Claro que mais de uma vez, né? A mesma pessoa. E aí, 3 milhões e 600 cliques. O cara clicou, caiu no WhatsApp da loja. E aí é gol, cara. Aí não tem. Porque nós pegamos o nome e o telefone desse cliente e a gente, então, passou a criar a nossa audiência. Isso é uma grande informação, porque a partir do momento que tu cria a tua audiência, tu passa a depender menos dos veículos tradicionais para conseguir impactar o teu cliente. E aí, isso nos gerou 19% de leads captados e a gente conseguiu converter em 9% de clientes ativos. E aí, gente, quando o cliente cai dentro do nosso aquário, ele passa a ser um ambiente conhecido. E aí a gente consegue ir até o cliente. Né? E uma ação que deu muito sucesso na Labs é a nossa Labs Bag, que nada mais é do que a gente pega uma mala de roupa, larga na casa do cliente, sem compromisso, ele prova, vê as roupas que ele mais gostou, e aí, se ele gostou, a gente emite a nota e já fica lá. Se não, pega a bag de volta e ela tem uma taxa de conversão de 90%. Ou seja, a cada 10 que eu mando, 9 compram. Eu acho que a dona Vera fica tão constrangida de não comprar que alguma coisinha ela leva. Né? E que, na verdade, o ticket médio da bag é 3 vezes maior do que quando ela vem na loja. Por quê? Porque ela está com tempo, ela prova as roupas, ela olha o guarda-roupa dela. Então, isso tudo faz com que a gente aumente as nossas vendas. Então, gente, fortaleça esse relacionamento com o cliente. Né? Hoje, nós já conseguimos gerar mais de 1.800.000 tarefas para o nosso vendedor, lá na ponta. Ou seja, com a ferramenta Otto, nós conseguimos traduzir toda a estratégia de CRM para lá, o ponto de venda para o vendedor. Então, ele aciona o nosso cliente, mandando feliz aniversário. Se o cliente tem limite de crédito, ele vai lá e manda uma mensagenzinha. A gente sabe o comportamento de consumo. Então, o contato ele é muito mais assertivo. E aí, esse 1.800.000 tarefas, a gente conseguiu aproveitar 93% dessas tarefas. E aí, o que aconteceu? Venda. É óbvio. Hoje, o Otto já representa 18% da nossa venda do primeiro semestre, porque nós fomos até o cliente. E esse é o recado principal que eu queria deixar aqui para vocês, não dá mais para a loja vir até o cliente. Sim, a loja vai até o cliente. Imaginem se a gente não tivesse essa ferramenta, se nós não tivéssemos corrido atrás, né? Os donos dessa ferramenta que não me escutem aqui, porque senão eles vão deixar mais caro essa ferramenta agora. Mas realmente ela está sendo um sucesso para nós. Da minha parte, gente, muito obrigado e fico à disposição aí de vocês. Boa. Muito bom, Andrés. Matheus, tudo certo? Pega o seu microfone. Alô? Oi? Ah, tá. Foi. Foi? Foi.
Bom, pessoal, vai ser difícil agora vir depois do Drebs, mas a gente faz um esforço. Eu vim mostrar para vocês um pouquinho do case da Novo Mundo. E o WhatsApp ele faz parte desse case da Novo Mundo. Mas eu queria bater um pouco e a gente voltar e falar um pouquinho do varejo raiz e não falar agora de tecnologia. Eu sei que toda a feira aí tem muita tecnologia, tem muita coisa de tecnologia, a Labs implementou muita coisa de tecnologia, mas tem uma coisa que vem antes da tecnologia, que a gente precisa falar, que é da cultura organizacional. E toda a implementação de tecnologia e a evolução da Novo Mundo como modelo de negócio, ela veio porque a gente mudou o modelo de negócio, porque a gente mudou a cultura, né? Então, a gente fala da transformação do modelo de negócio a partir da mudança da cultura organizacional. Então, a Novo Mundo lá atrás, ela entendeu que não era só vender, não era só buscar eficiência. O mercado inteiro está buscando eficiência. Todos os estantes que vocês forem aí fora, eles vão te prometer eficiência, eles vão te prometer números, conversão e uma eficiência que você não tem. Mas o trabalho que você precisa fazer antes de contratar qualquer uma dessas ferramentas, ou que você precisa levar para casa para poder reestruturar, ou para poder chegar no ponto em que a Labs chegou de realmente ter ali a conversa com esse cliente, né, e aí vai muito além do CRM, é entender qual que é a visão da sua empresa e o que é que você quer entregar para o seu cliente, além da eficiência. A eficiência, ela passa, sim, como uma necessidade, mas a gente descobriu lá atrás, pelo menos na Novo Mundo, nós somos regionais, nós somos um gigante regional, né? Então, hoje nós estamos no centro-norte do país, com 150 lojas. A gente descobriu que não era só eficiência, não é só preço. E se a gente fosse por esse caminho, a gente estava batalhando com gigantes e a nossa possibilidade de vitória era muito menor. Mas a gente tinha que falar de um modelo. E pode parecer clichê, mas a gente voltou e entendeu o porquê que lá atrás a Novo Mundo ela foi fundada. Ela foi fundada para os clientes. E a gente coloca como nossa visão de entregar experiências surpreendentes sempre. Parece uma frase e é muito fácil você mudar a visão da sua empresa, né, no papel. Mas essa frase foi um pontapé inicial que a gente fez para poder fazer com que toda a equipe entendesse aonde a gente quer chegar. E a gente cria um propósito simples, que a gente não quer ser a maior empresa do mundo, a gente quer ser a melhor para você, né? Então, a partir do momento que todos os colaboradores, todo mundo que está ali dentro, está vendo isso, está entendendo o que é isso, e as ações que você toma, você traz isso de volta à tona, fala sobre a sua visão e o porquê que aquela decisão está sendo tomada em prol do cliente, você vai mudando a cultura da sua empresa, né? Porque é muito bonito falar de cliente e o varejo sempre falou muito de cliente e todo mundo praxe falar que eu faço tudo que eu faço pelo meu cliente, mas na realidade isso é muito difícil de se fazer, porque isso faz com que você tenha que rever todos os seus processos. O Drebs falou muito bem. Os nossos processos eles são feitos para trazer eficiência para a companhia, não para trazer eficiência para o cliente. Então, a gente criou 6 pilares de transformação que a gente teve que passar para poder concluir toda essa mudança de cultura da Novo Mundo e, obviamente, essa mudança de modelo de negócio. A primeira é o que o varejo sempre faz quando ele precisa mudar alguma coisa. Ele precisa ter uma frente nova, né? Você muda o seu front. Né? Então, a gente fez uma alteração nas nossas lojas. As nossas lojas elas não só precisavam ter toda a tecnologia digital, né? Então, retirada em loja, entrega a partir da loja, isso tudo que o pessoal chama de omnichannel, mas ela também ser digital, né? Então, ela tem uma estrutura mais clean, ela tem uma jornada mais simples. E, obviamente, a gente precisava mudar todo o layout da loja para que isso acontecesse. E aí, uma dessas mudanças, por exemplo, é que a gente tira, e aí quem conhece uma loja de varejo tradicional, você sabe que você é atendido por várias pessoas no seu percurso. Estou falando de um varejo de imóveis e eletro. Você tem desde o segurança da porta da loja, até o vendedor, um gerente, supervisor, depois você vai para um caixa, você vai para um pacote. Em todos esses momentos, o seu cliente está saindo de uma fila e entrando em outra fila. Então, lá atrás, quando a gente olhava uma jornada tranquila, você pensa, o que o e-commerce é bom? O e-commerce ele é bom em eficiência. Como é que eu levo essa eficiência para a loja sem perder o calor que a loja tem? Né? Então, a gente não queria tirar os nossos vendedores, mas a gente precisava transformar esses vendedores. Então, a gente refaz toda essa jornada de loja para que ela ficasse mais clean, mais limpa.
né, e uma mudança de layout que veio com isso, por exemplo, foi a retirada dos caixas das nossas lojas. As nossas lojas hoje ela não tem mais aquela figura do caixa. Então, o mesmo consultor de vendas que te atende, ele já faz a transação do seu pedido, né, e ele consegue fazer isso tudo atendendo via mobile. Depois, produtos, né, então, enfim, não adianta a gente falar de uma mudança, falar de uma transformação, o varejo ele acaba vendendo commodity. Como é que a gente saía dessas commodities? Que produtos que a gente poderia ter que seriam diferenciais para o nosso cliente? E aí a gente abre todo um projeto agora de importação, que a gente começa a trazer produtos diferentes, dentro, obviamente, das vertentes que a gente vende, que são produtos para casa, para a gente poder ter alguma coisa que fosse diferencial, que o nosso cliente só encontraria com a gente. Terceiro pilar, e um dos mais importantes, e aqui também foi um grande pilar que ajudou, foi um dos pivôs nessa transformação de cultura, foi o pilar de tecnologia. Quando a gente resolveu mudar o nosso PDV, é óbvio que existem muitos PDVs de mercado, né, que você pode colocar e que já vem pronto. Mas na época a gente já tinha o nosso PDV próprio e a gente precisava de um novo PDV. Mas esse novo PDV ele tinha que partir de dentro. Então, quando a nossa TI, na época era só um departamento de TI, ela entendeu a nossa visão, ela entendeu aquilo que a gente queria fazer, o MVP que a gente queria montar, ela tomou aquele projeto para ela e falou, calma, deixa que eu faço. E o nosso MVP, a equipe da Novo Mundo está aqui, eles vão lembrar, foi interessante porque a única coisa que o sistema novo precisava fazer na loja que a gente estava lançando era vender. Mas aí você fala, mas qualquer sistema de varejo vende. Mas o mais difícil é o sistema só vender. Ele não faz mais nada, ele só vende. E quando a gente tira toda aquela burocracia que existia dentro de um sistema tradicional, e aí no nosso sistema tinha várias travas, né? Porque você queria que o vendedor vendesse serviço agregado, você queria que o vendedor ele trabalhasse o preço, então você regula desconto, você faz toda aquela transformação. Quando a gente tirou tudo isso e o sistema ele só vendia, não fazia mais nada, a gente fez com que a nossa conversão ela aumentasse exponencialmente. Na loja que a gente fez o teste, foi uma loja do interior de Goiás, a gente teve um crescimento em plena pandemia. Essa loja a gente inaugurou em maio de 2019, quando as primeiras lojas começaram a abrir depois do primeiro lockdown. A gente, óbvio, abriu uma loja sem fazer uma inauguração, ela teve um crescimento de 30%, né, num mundo de pandemia onde todo mundo estava recluso dentro de casa. Agora, por que isso acontece? Essa loja, ela deixava de ter todos esses atritos. O cliente ele era recebido por um consultor de vendas e não mais um vendedor. Tá? A principal diferença, eu já vou falar para vocês no próximo pilar de pessoas. Mas esse vendedor, esse consultor de vendas, ele não tinha mais que empurrar um produto, e ele não tinha mais que ir até um computador para poder negociar. A gente trouxe toda a venda para a palma da mão dele. Então, a gente criou um PDV simples e que ele conseguisse usar na palma da mão. Depois, a gente criou um outro pilar, que era a solução completa. Nosso cliente, o cliente de varejo, e acho que isso aplica para qualquer um do mercado de vocês, ele não quer comprar um ar-condicionado. Ele está comprando um ar-condicionado porque ele quer o quarto dele gelado, ele quer dormir bem. Então, quando você vende um ar-condicionado e aquilo chega na casa dele, e você foi muito eficiente, você conseguiu entregar esse ar-condicionado em 24 horas, né, que era o que a gente estava dedicado, vamos ser super eficientes, você não conseguiu cumprir com a solução da necessidade daquele cliente seu. Agora, ele tem um trambolho na casa dele, são 2 caixas imensas que ele não consegue movimentar porque são pesadas, e ele vai ter que achar alguém para poder instalar aquilo. Então, como é que a gente fornece isso? Então, a gente cria um pilar de solução completa, onde a gente cria toda uma rede de serviços. Né? Na última palestra, a gente estava falando do Uber, o Uber trouxe várias transformações, mas a gente criou uma rede de serviços que a gente plugava todos os fornecedores terceiros, que a gente conseguia prestar esse tipo de serviço e a gente já agregava isso direto na compra. Então, quando o cliente ia comprar, ele conseguia comprar o produto, mas esse produto não só entregue na casa dele, embalado no chão da sala, mas um produto instalado. Tá? Então, hoje isso já está funcionando, o cliente consegue fazer isso tanto no nosso site quanto na nossa loja, né? Em qualquer um dos canais que ele escolher, ele consegue comprar uma solução completa. O quinto pilar, junto com tecnologia, que foi um dos pilares mais importantes, foi o pilar de gente. Pessoas respondem a incentivos. O nosso vendedor, o principal incentivo dele era uma comissão de venda. Quando você dá uma comissão para alguém, você fala, quanto mais você vender, ou quanto mais você vender com o serviço, mais você vai ganhar, e
tudo que eu tinha trabalhado no varejo até então era tentando movimentar esses indicadores para fazer com que a venda fosse maximizada e o serviço também, você esquece que do outro lado você tem um cliente. E quando você dá um incentivo da pessoa da comissão, ela vai tentar fazer o máximo de venda possível no menor prazo possível. Só que a gente esquece que isso é um confronto direto à necessidade do nosso cliente, porque o nosso cliente ele vai na loja física para conversar, para poder entender sobre o produto e para poder resolver uma necessidade dele. Às vezes a jornada dele pode ter começado no online, e hoje no online você tem muita informação, mas pode ter deixado dúvidas. Então, quando ele vai na loja, ele vai não só para tocar no produto, para fechar uma venda, mas ele quer conhecer aquele produto. Se a pessoa dali da ponta ela não tem tempo para dedicar para o cliente, porque ela quer o mais rápido possível se livrar daquele cliente, que ela está pensando só em eficiência, você vai prestar um mau atendimento. E aí, por isso que aqui eu reforço para vocês da importância de centralizar o cliente, não só ter isso no discurso. Então, a gente trocou todo o nosso quadro de vendas, de vendedores para consultores de venda. Essa pessoa ela não recebe mais uma comissão de vendas. O objetivo dela não é vender. A gente contratou todo o nosso quadro de consultores de venda, cujo objetivo deles é atender o cliente. E, por incrível que pareça, a gente vende mais hoje. Isso foi contra todo o resto do varejo, né? Mas quando a gente tira a comissão, todo mundo falou, não, isso vai dar problema, né? O cara que não ganha para vender, ele vai vender menos, ele não tem um estímulo. Mas você pode encontrar outros estímulos que façam com que aquela pessoa compre a ideia da sua empresa, né? Então, o porquê que você quer que ela vai trabalhar ali? O quão importante é ela atender aquele cliente, né? Então, a gente encontrou isso no primeiro emprego. Isso trouxe para a gente, já falando brevemente de ESG, toda uma equipe nova, onde a gente dá o primeiro emprego para essa pessoa, a oportunidade que ela tem de conseguir entrar no mercado, e essa nova geração ela já vem com aquela vontade de pertencer, aquela vontade de entregar uma experiência, porque eles, quando vão ser atendidos em algum lugar, eles querem essa experiência. Então, é uma geração diferente, é uma proposta diferente, mas que trouxe muito resultado. E aí, falando de gente também, lá no pilar de tecnologia, quando a TI, ela vira uma TI de negócio e assume para ela o sistema que ela precisa construir para isso funcionar, isso faz com que toda a parte de cultura ela comece a se formar, porque o departamento de TI sai de um departamento que só recebia demandas e codificava e entregava alguma coisa para o usuário que não necessariamente era o que precisava, mas ele vai para a loja, entende como é que a jornada nova deve funcionar e traz soluções para que essa jornada ela funcione. E, por último, um pilar de comunicação. A Novo Mundo ela tem 66 anos, ela ficou 65 anos com a mesma marca, né? Então, a gente tinha um globo e chamava Novo Mundo, tudo em caixa alta, em cores vivas, e a gente, depois de toda essa transformação, a gente precisava mostrar para o cliente que a gente era diferente, que a gente estava diferente, apesar de ser Novo Mundo. Foi daí que surge a novomundo.com, né? Parece simples adicionar um .com no nome, mas ele carrega todo um significado que a gente conseguiu traduzir, todos esses pilares e toda essa transformação para o cliente, né? Então, ele enxerga toda essa parte do digital. Aqui só uma foto rápida aqui das nossas lojas, tá? Então, as nossas novas lojas, a gente tenta sempre trazer o ambiente decorado. São lojas que agora ficaram muito mais fáceis da gente ter a integração com o online, né? E aí, de novo, comissão ela gera um atrito. Se você leva um cliente do online para a loja, para fazer um retiro em loja, e aquele vendedor não está ganhando uma comissão sobre aquela venda, ele não vai prestar um bom atendimento, ele vai causar uma dificuldade, porque na cabeça dele, aquele cliente não volta a comprar no site, da próxima vez vai comprar com ele. Então, a gente consegue deixar essa jornada omnicanal muito mais simples. Tá? É isso, pessoal. Então, um pouquinho aí de humanizar o digital, digitalizar o humano. Só trazendo um pouco do WhatsApp, que é o conceito, a gente precisou fazer toda essa transformação para depois a gente colocar o WhatsApp na mão dos nossos consultores, agora sim para eles poderem comunicar com esse cliente. Porque os nossos vendedores, tendo acesso ao WhatsApp, eles eram muito mais agressivos e eles acabavam chateando o cliente nessa comunicação, diferente de um consultor que está ali para poder agregar, entender a necessidade do cliente, ou realmente, igual o Drebs disse, a gente faz a régua lá de pós-venda, né? Perguntar depois de 60 dias, ir lá conversar com o cliente dele, perguntar, e aí, como é que está o produto? Está funcionando? Você está satisfeito? Olha, eu estou aqui para o que você precisar. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Boa, valeu. Muito bom.
Muito bom, né? Obrigado, Matheus. JP, tem um negócio super interessante aqui. Diga. São 2 varejistas que têm mais de 50 anos, 2 varejistas que dão lucro, 2 varejistas que geram caixa, e se terminar o mês negativo, alguém bate na mesa. Super, né? sempre. A gente passou, talvez, os últimos 10 anos, dando palco para empresas que apresentavam soluções, falavam, Não sobrava mas dinheiro. não dava resultado. Então, primeiro, parabéns, porque a gente tá num ponto de inflexão, onde a gente está dando realmente palco para varejistas que geram inovação e dão resultado. E 2 empresas que têm mais de 50 anos. Então, muito bom, obrigado muito e bom. parabéns. A pergunta que eu vou fazer, Drebs, para você, eu vou abrir aqui, é a parte cultural. Né? Eu estava com o Matheus falando, e a parte cultural, ela é sempre a parte mais difícil. Né? Mas assim, eu queria entender um pouco ali a página 2, o dia a dia. Como é que você pega ali uma vendedora e você começa a treinar ela? Né? Como é que é? É um treinamento diário? É um treinamento semanal? Teve algum coaching? Cara, eu tive que desligar todo mundo e contratei. Como é que funcionou o dia a dia ali? Né? Assim, dia 1, vamos fazer isso. Qual foram os ritos que vocês implantaram aí para tentar ajudar o pessoal? Bom, na verdade, é um trabalho de formiguinha. A gente começou isso no meio da pandemia, então realmente foi um trabalho feito à distância e ele é quase que feito por exemplos, né? Tu pega uma loja, faz dar certo e depois tu vai expandindo isso para as outras lojas. Então, bem na prática, assim, Marcelo, como é que a gente fez? A gente pegou uma loja e, cara, vamos fazer dar certo nessa loja, sabe? A gente fez um trabalho de engajamento com eles, a importância do digital, o quanto o e-commerce ele pode ajudar e a potencializar a venda deles, né? E eles também ajudar a vender mais pelo e-commerce, né? Então, prateleira infinita. Cara, olha só, esse monte de produto aqui, tu não ia conseguir ter ele aqui no teu ponto físico. Quem sabe tu não aproveita o site como um grande catálogo digital, né? E aí tu consegue oferecer para os teus clientes esses produtos. Tu já imaginou vender um barco inflável aqui para um cliente teu? Ou, sei lá, infinito, né? Porque ali pode botar qualquer coisa, né? E aí eles fazem aquele conteúdo, né? Que realmente gera engajamento e aí impacta e dá certo. Eles começam a ver valor naquilo ali, né? Eu digo que eu tenho a fórmula mágica do anúncio perfeito, né? Que nada mais é do que o anúncio, ele precisa conter um benefício do produto, precisa conter um diferencial da empresa e também precisa conter um gatilho mental, que é o que faz o cliente literalmente sair de casa e gerar ação. Então, se o storytelling do conteúdo dele conter essas três etapas, a gente tem um anúncio que converte e aí ele começa a ver valor naquilo e aí já motiva ele para fazer outro, né? Quando a gente vai gerar uma tarefa no Otto, a gente empodera o nosso vendedor e a tarefa ela é toda já personalizada, carinhosa, a gente já consegue fazer o script padronizado, é só ele apertar no botão que já gera o WhatsApp para o cliente, então realmente é muito fácil dele fazer, e aí depois vende, né? E aí vende e diz, poxa, mas esse negócio até que dá certo, né? E aí isso vai se expandindo. A gente tem uma ferramenta que se chama Gerentes Digitais, onde a gente consegue ranquear os conteúdos com maior engajamento, maior impacto, mais curtidas, e aquilo serve de exemplo para os outros também, né? Então, essa troca de boas práticas, eu acho que ela é super relevante, a gente aprende com nós mesmos, né? Legal. Eu brinco que há uns 5 anos atrás, você chegava numa loja, a vendedora que estava com o celular, ela era punida, né? Super, e hoje a vendedora que está parada e não está no celular, ela é punida. Né? Hoje é o inverso, né? Então, cara, vai para o celular, vamos vender, né? Bora, vai lá. Acho que é legal o ponto de vista do Matheus também. Como que você, dentro do seu time de vendas também, porque acho de fato, né? Normalmente é uma evolução digital e nem sempre todo mundo vai aderir. Né? Então, acho que como que foi também esse movimento? Igual eu falei, a gente realmente teve que fazer uma migração. Né? Então, a gente trocou todo o nosso quadro de vendedores por consultores de venda.
Quer dizer que não funciona com vendedor? Não. O skill Drebs é um mesmo, exemplo, né? ele Exato. funciona com vendedor. Mas no nosso caso, a gente tinha um quadro de vendedores que era antigo e Condicionado e com a o que eu falei assim, o comissão, estímulo né? era errado. O né? estímulo Aquele de comissão, cara, ele era um mercenário. Ele não estava ali para atender o cliente. E por mais que eu tentasse, cara, a visão é essa, a gente tem que atender o cliente. No final, ele estava ali pelo salário dele, Exato. ele queria maximizar e ele queria vender tudo muito rápido. E isso tem um paralelo legal com o que a gente conversa com e-commerce, algumas iniciativas de B2B também, que normalmente você tem iniciativas de digital que entram junto com uma força de vendas existente e a gente enfrenta esse tipo de conflito também, que a gente traz muito mais para educar, para trazer e para evento, mas a gente sabe que vai chegar uma hora que é o perfil, era o skill, etc. A gente, assim, quando a gente fez a migração, e aí, óbvio, depois também a gente teve que equiparar o preço do e-commerce ao preço da loja, né? Mas isso só foi possível graças a essa a transformação. Você começa a tirar esses atritos que fazem com que você tenha um campo mais livre para poder vender. Antes a gente ficava pensando muito, nossa, mas eu vou anunciar um negócio no e-commerce, a loja não vai poder vender, mas o cliente chega lá, a gente fala que ele pode comprar pelo aplicativo. Cara, um cliente nunca vai entender o porquê que ele está naquela loja, a bandeira é igual e ele não consegue efetuar algum tipo de ação que ele conseguiria em outro lugar. Exato. E por mais que eu fale para ele, entra no meu aplicativo e compra, se eu quisesse comprar um aplicativo, eu tinha ficado na minha casa. Né? Então, você precisa repensar todo esse fluxo. E acho que esse é um gancho legal, porque eu ia perguntar, os dois falaram de maneira distinta com relação ao entendimento de jornada do cliente. E acho que vale até como dica, de fato, trocar. Aonde que foi? Eu sei que a gente teve pandemia, etc., mas se teve algum fator extra de impulso para que a organização, de fato, olhasse para fora nesse momento? A gente sabe que, normalmente, qualquer gestão de negócio, a gente tem uma tendência a olhar muito mais de dentro para fora. A gente tem achismo, e do jeito que vocês colocaram, me ficou a impressão de que, olha, não tem o que o JP acha, o que o Matheus... Tem o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Então, acho que se vocês pudessem voltar no tempo e lembrar para dividir, em que momento a gente vai parar aqui de falar de achismo e falar, vamos ouvir o cliente e trazer aqui o cliente para a mesa? Cara, a gente começou, na verdade, toda a provocação nossa, ela surgiu quando a gente entendeu, e aí foi o nosso CEO na época, ele voltou de uma viagem e falou, gente, olha, é inevitável, o e-commerce ele vai ter que trabalhar com o mesmo preço do que a loja física, isso pode demorar 5 anos. E se a gente trouxer isso para agora? Né? Então, toda a provocação, na verdade, ela começou com, e se a gente fizer o preço de site? Em loja física. Só que com essa virada, a gente começou a rever todo o processo, né? E aquele exercício do IC, ele começou a trazer outras coisas para a gente. Né? Então, a gente, mas espera aí, eu já vou trazer o preço de site na loja. O que me travava o fato de eu ter preços diferenciados? E aí, a hora que a gente tirava aquelas travas, a gente percebia que, nossa, dá para eu fazer isso, dá para eu fazer aquilo. Né? Agora fica muito mais simples, eu consigo fazer um anúncio melhor, eu consigo conversar melhor com o cliente. Então, foi uma pequena trava que existia dentro da operação, que era o preço, que, na verdade, que era o preço. A gente estava falando de um negócio que não tinha nada a ver com cultura, nada a ver com pensar em cliente, mas deu o clique ali e aquilo dali fez com que a gente tirasse várias barreiras do nosso pensamento para poder depois realmente abrir a frente, para poder conversar com o cliente, para poder ter toda essa transformação. E você, Dona Vera, é isso? Era a Dona Vera, a persona? A Dona Vera, que momento que foi esse impulso de falar, vamos entender de fato, vamos parar de discutir, vamos entender o que a Dona Vera pensa. Em 2016, a gente fez aquele trabalho da jornada do cliente, e ali abriu muito a nossa cabeça de fato, conhecer bem o nosso cliente lá na ponta. E muita coisa surpreendeu, que a gente achava uma coisa e, de fato, quando a gente olha o comportamento dela, é bem diferente. Mas para chegar no entendimento de jornada, teve alguma coisa antes? Foi um momento de crise? Foi uma ideia nova? Foi alguém que trouxe? Porque eu acho que isso é legal para a gente poder inspirar alguém que esteja passando por essa dificuldade de trazer o olhar do cliente para vocês. Bom, eu trabalho numa empresa familiar. Por isso. 65 anos. É muito comum, e eu aposto que várias empresas de vocês aí, a gente fazer as coisas dentro da companhia para atender a necessidade dos diretores ou dos sócios. Quando a gente muda esse mindset, que a gente entende que quem está ali está para servir o cliente, eu acho que esse é um dos legados que eu trouxe para dentro da Labs.
cara, vamos olhar para o cliente lá. Inclusive, esse apelido, né, surgiu da jornada. Exato. A gente olhou ali os maiores cadastros que tinham na Labs. O primeiro era a Maria, e o segundo era a Vera. Tá, então, Maria ficou muito comum, vamos para a Vera. Né? Então, a gente começou a ver, e é muito comum a gente querer implementar soluções que são legalzices, né? Mas que muitas vezes a dona Vera ela não valoriza. Super. E eu acho que essa curadoria de saber de fato o que ela valoriza faz toda a diferença. E sabe uma coisa, João Paulo, que a gente, um varejo grande, muitas vezes tem inveja de uma empresa pequena que muitas vezes muda as coisas rápido. E uma empresa pequena tem inveja de um varejo grande, porque vocês conseguem fazer, porque ganham escala, por isso vale a pena. Cara, eu tenho inveja do varejo pequeno que faz o que quer rápido, tem muita agilidade. E na pandemia, parece que desmistificou isso. Cara, não dá para a gente ficar perdendo tempo com burocracia interna, com processo interno. Faz essa porra logo aí. Vamos botar na... Exato. Não, imagina, cara. É sobrevivência, né? Sobrevivência do do negócio. gera oportunidade, né? Quando você não tem caixa infinito, você não tem dinheiro assim sobrando, você fala, cara, vamos no foco onde vai funcionar. Não tem jeito de perder, entendeu? Vamos onde a gente Então foi um legado bom assim, que nos deixou e de fato acabar um pouco com essa burocracia e focar no cliente, o que realmente faz sentido para ele, né? Bom. Que legal, a gente poderia passar aqui a tarde toda aqui, né, JP? Mas Vocês podiam ter... Agradecer você, gente. Pessoal, uma salva de palmas para o Drebs, para o Matheus. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!